Se existe uma relação entre um símbolo e regras, essa relação ela pode ser construída de duas maneiras. Um conjunto de regras é a teoria, e eu interpreto as observações, eu interpreto a experiência à luz da teoria para descrever fatos. Esse é um caminho. Agora, outro caminho é fazer o contrário, pegar um fato descrito, entender quais são as regras que definem aquele fato e generalizar aquelas regras. Esse aqui é um canal de filosofia e defendendo sempre o pensamento crítico. E nesse sentido de defender filosofia cética, é importante a gente ter o direito de questionar tudo. Mas é questionar para descartar tudo? Não, é passar pelo escrutínio. Tem alguns conhecimentos que eu considero simplesmente errados e tem alguns conhecimentos que vão trazer confusão ao pensamento. Diversos conhecimentos, diversas crenças, diversas maneiras de pensar vão nos levar a um caminho diferente do que são os nossos valores e do que a gente quer, do que a gente acredita, do que a gente defende. Se a gente não tiver essa capacidade de escrutínio, e eu repito, não é um escrutínio para descartar tudo. A gente pode escrutinar tudo, mas no sentido de pensar que a gente vai defender alguma coisa. Tenho evitado entrar em questões mais polêmicas, mas eu acho que no sentido de tornar as ideias filosóficas mais claras, eu vou entrar aqui em temas um pouquinho mais polêmicos, mas assim, o foco é mostrar como nós incorremos em conclusões completamente disparatadas e completamente alheias aos nossos valores. Alguns conhecimentos podem ser errados, né? A partir da observação, a gente é capaz de negar aquela teoria, se é um conhecimento errado. Ou então é um conhecimento claro que tem alguma inconsistência lógica. Se ele tem uma inconsistência flagrante, você olha e diz assim, isso aqui está errado, né? E por conhecimento eu estou também chamando uma teoria. Agora, alguns conhecimentos nem sequer estão errados, ou trazem uma confusão a partir da qual você não consegue avaliar a teoria, aquele conhecimento, à base da experiência, ou você não consegue criticar, porque é tão confuso, é um emaranhado tão esquisito, que não dá nem para você dizer que aquilo ali está certo ou errado. Seguindo o Popper na Sociedade Aberta e seus Inimigos, eu defendo que teorias que dividem o mundo entre nós e eles são horríveis, porque trazem a intolerância, né? Se tá conforme é o meu grupo, então é verdadeiro. Se tá contra o meu grupo, então é falso. É o caso da divisão esquerda e direita, ou o caso da divisão conservador e progressista. Sem contar que esses conhecimentos confusos podem acabar nos cegando para algum conhecimento pertinente que nos faria alcançar os objetivos que a gente deseja. Vamos supor que um dos objetivos de uma política pública é acabar com a pobreza, acabar com a miséria, acabar com a fome. Se você se valer de algum conhecimento confuso, você pode acabar tomando ações que você está achando que vai levar à extinção da miséria, mas não vai fazer isso. O foco é mostrar como nós incorremos em conclusões completamente disparatadas e completamente alheias aos nossos valores. E como é que a gente incorre nesses erros? Tem diversos caminhos, né? Mas é muito interessante, assim, inclusive eu tenho muito prazer em estudar falácias. E tem uma falácia em particular que eu acho extremamente reveladora. Eu gosto do nome em inglês, né? É load question. Então é questão carregada. O que eu imagino nessa load question, né? Nessa questão carregada? Um caminhão, aí você bota o caminhão para estacionar na sua residência. Beleza, tá chegando aqui o caminhão, pô, que legal, um caminhão bonitinho. Aí lá dentro tem um monte de lixo, né? Essa é a ideia assim da load question. E a load question é o tema desse vídeo. Mas eu vou incluir aí como load question coisas que usualmente não são consideradas. Para ilustrar, tem uma pergunta que uma pessoa que não me conhece muito bem fez. Foi até semana passada, ela chegou e disse assim: Acioli, é verdade que você não bateu na sua esposa ontem? Como assim, cara? Não. Então você bateu na sua esposa? Não é verdade, é porque eu não tenho esposa. A própria pergunta já faz uma afirmação de que eu sou casado. Agora, olha essa pergunta aqui. Chicão, você é de esquerda ou é de direita? Nossa, tanta gente vem com essa questão pra mim. Aí tem duas falácias. Primeiro, a load question. Tem uma pressuposição aí, a de que a gente tem que ser de esquerda e de direita. E a segunda é uma falsa dicotomia, sendo que é possível que a pessoa
se encontre num meio termo. Ou ainda, como é o meu caso, não me enquadro nas categorias de esquerda e direita. Outra load question. Chicão, você é progressista ou é conservador? Eu vou mostrar que eu não me enquadro nessas categorias, eu as rejeito profundamente. Primeiro, o progressista. Por que eu abomino esse conceito? Progresso faz parecer que existe um caminho certo, uma certeza, existe um pra frente, existe um caminho da sociedade. É uma load question. A própria pergunta carrega implícito toda essa visão de um caminho linear, de uma uniformidade. Então, o que é esse caminho pra frente? Cara, para alguém, o progresso é a pessoa ter paz de espírito, se limpar, ter uma consciência tranquila, agir para a natureza, respeito demais. Para outra pessoa, agregar valor através dos negócios é ficar rico. Cara, perfeito também. Se a pessoa está beneficiando os outros, eu acho ótimo que ela afira um benefício financeiro. Para uma terceira pessoa, o progresso vai ser impor seus valores, talvez através de uma revolução violenta. Aí é contra os meus valores, né? Eu já discordo disso, acho realmente errado, mas tem 3 pontos de vista aqui do que é o progresso para cada uma das pessoas. Não existe o progresso para a sociedade. As pessoas, cada uma delas tem uma visão diferente. Quando você usa a palavra progressista, parece que tem uma uniformidade. E eu recuso essa uniformidade por conta da possibilidade de alguém querer usar a força para impor a outras pessoas valores que não são delas, como é o caso das ditaduras, como as nazistas e como as socialistas. Ambas incorreram no uso de força para impor valores às outras pessoas. Inclusive, esse raciocínio que eu trouxe aí veio do livro, né, Sociedade Aberta e Seus Inimigos, no qual Popper mostra que a crença em algo arraigado, uma verdade, leva a uma violência crescente que pode culminar em ditaduras, né, como aconteceu já diversas vezes. Beleza, então está registrado aí, seguindo o raciocínio da Sociedade Aberta e Seus Inimigos, eu recuso a ideia do progresso, justamente porque o progresso descarta a individualidade e a subjetividade, as possibilidades de pensar de maneira diferente de cada uma das pessoas. Agora eu vou mostrar que eu não sou conservador. E é uma crítica similar, né? A ideia de que conservar o quê? Se for para conservar coisas que eu acho legal, beleza, cada pessoa pode conservar aquilo que acha legal. Mas quando você fala conservador, tá reunindo o que determinado grupo de pessoas acredita que é ser conservador. Vou dar alguns exemplos aqui. Como eu não sou conservador, eu acho que ninguém pode ser punido por fazer algo que não machuca outras pessoas. Eu defendo que quem use qualquer droga não pode ser punido, mesmo que seja uma droga que seja ruim para ela. Eu sou a favor de descriminalizar completamente. E não apenas descriminalizar, eu acho que tinha que ser, sequer ser considerado ilícito. Outra coisa, eu acho que algumas pessoas relacionam conservadorismo a impor valores religiosos. Aí eu sou completamente contra, porque cada um tem o direito de escolher suas crenças, inclusive as crenças religiosas. Escolher a partir do pensamento crítico, né? Ou a partir de como quiser. Fé vem ao coração de cada pessoa da maneira que quiser. Eu defendo que as pessoas sejam críticas e céticas, mas defendo que quem não quer ser crítico e quem não quer ser cético, tudo bem, contanto que não imponha a mim o dogmatismo dela. Pois é, eu acho que tem outros pontos que me distinguem das pessoas que usualmente se autodenominam conservadoras, né? Vejo que muita gente que se chama de conservadora tem uma sede de sangue. Fulano roubou, então tem que morrer. Nossa, eu tenho um pensamento completamente contrário. Acho que a gente tem que ver o mundo com muita tolerância, com muito amor. Recusar esse ódio no coração. Acho que esse ódio traz mais ódio num ciclo que se retroalimenta. Enfim, é outro ponto que eu discordo. Mas, como eu tô falando, gente, aquilo no qual eu me posiciono não é importante pro vídeo. O importante é perceber que nos conceitos vem toda uma intuição que não é uma verdade metafísica, é uma construção. E eu trouxe essa distinção progressista-conservador porque exemplifica a gente carregando um monte de preconceitos na pergunta: Chicão, você é progressista ou você é conservador? E olha só que interessante, as pessoas entendem que encontrar fatos prova que uma determinada teoria é real ou que os fatos são reais. A distinção progressista e conservador é um conjunto de regras, né? Pode ser entendido de uma maneira bem genérica como uma teoria, que tem fatos ali provando, né, entre aspas, provando que existe conservador e progressista. Se você encontrar alguém, você diz assim: essa pessoa é progressista, então tá confirmando, o mundo é dividido em progressistas e conservadoras. Aquela outra pessoa é conservadora, então tá provando que existe essa distinção. É importantíssimo entender, do ponto de vista filosófico, que encontrar
fatos não mostram que uma determinada teoria é uma realidade metafísica objetiva. A distinção esquerda e direita produz fatos. Um fato é, o Renato é progressista, o Adailton é conservador, tem fatos. Mas isso não prova que essa teoria é uma verdade metafísica. É uma maneira de ver o mundo, mas não é uma maneira necessária. Inclusive, estou advogando aqui que a gente não use tal distinção. Até porque aceitar que algo é bom ou deve existir simplesmente porque existe é uma falácia, né? É a falácia naturalista. Dizer, existem pessoas que entendem esquerda e que entendem direita, então devemos usar este conceito. Isso é uma falácia, é a falácia naturalista. Não é porque há milênios existem roubos e atrocidades que os roubos e as atrocidades devem existir. A falácia naturalista é justamente isso, né? É confundir o ser, como as coisas são, aquilo que a gente observa, com o dever ser, como as coisas moralmente devem ser. E eu sou o contrário a qualquer distinção, nós eles, por exemplo, conservador e progressista. Agora, você nota uma diferença entre fazer a pergunta assim, Chicão, você bateu na sua esposa? Que é o exemplo clássico da load question, né, da questão carregada. Diferença para Chicão, você é progressista ou conservador? Perguntas relacionadas à teoria não é um exemplo típico de load question. A load question, geralmente as pessoas pensam nela a respeito de fatos. Né? Existe um fato. O fato é Chicão é casado ou Chicão é solteiro. No caso, eu sou solteiro. E existe um fato, né? Chicão bateu ou Chicão não bateu. Nem sequer sou casado, né? A pergunta não faz sentido. Não existe alguém que seja considerado uma esposa na qual seja possível eu bater. Ao passo que você é progressista ou você é conservador, é uma pergunta que remete à teoria. Existe uma teoria do que é ser progressista, existe uma teoria do que é ser conservador. Chamando essa teoria, vai encontrar os fatos, né? Então o fato é, fulano é conservador, fulano é progressista. Lembrando aqui, né, é uma distinção que eu recuso. Mas uma vez que existe um consenso sobre qual é o significado de ser progressista e de ser conservador, é possível chamar esses conceitos para perceber que determinada coisa que a gente observa são fatos. Mas eu recusar esses conceitos não quer dizer que esses conceitos não sejam usados amplamente na sociedade e que as pessoas recorram a esses conceitos para fazer leituras das quais alguém seja considerado conservador ou alguém seja considerado progressista. Um amigo meu, Renato, é um progressista. Ele se chama progressista e qualquer pessoa que entenda o que é o progressismo vai considerar ele um progressista. Não importa que eu, Chicão, ache que é um conceito ruim. É um fato que o Renato é progressista. Da mesma maneira, o Adailton, o Dadá, é um conservador. Ele se denomina conservador e qualquer pessoa que entenda o que é um conservador vai chamar o Dadá de conservador. Não precisa existir a verdade metafísica, universal, objetiva do que é um conservador. Não precisa existir a verdade universal, objetiva, metafísica do que é um progressista para que as pessoas usem esses conceitos. Então, o que é um fato? É simplesmente existirem regras em que há o consenso sobre o que são essas regras e existe alguma situação que se enquadra naquelas regras. Pronto, isso é um fato. Beleza, então agora vamos descrever uma teoria. Teoria é qualquer concatenação de conceitos a partir das quais a gente pode pegar um conjunto de ideias e fazer uma interpretação. Acabou. Eu coloquei de uma maneira bem vaga para colocar qualquer coisa como teoria, sabe? Vamos fazer uma comparação entre as duas load questions, quer dizer, as duas questões carregadas que eu apresentei no começo do vídeo. A primeira é, Chicão, é verdade que você não bateu na sua esposa? Então, ela se relaciona a fatos, né? No caso, se eu tenho ou não esposa e se eu bati ou não nela. Ou, Chicão, você é de esquerda ou de direita? O qual eu substituí por, Chicão, você é conservador ou progressista? Olha que fascinante. O Nelson Goodman, naquele livro Fato, Ficção e Previsão, ele fala a respeito de símbolos. Para uma pessoa interpretar qualquer símbolo, é necessário regras. Então vamos supor que eu interprete a cruz como relacionada à religião cristã. Aquela pessoa está usando uma cruz, logo ela acredita em alguma religião cristã. Mas repare, para interpretar qualquer conceito, qualquer frase, você chama regras. Você que está me vendo aqui pelo
vídeo deve ter alguma opinião a respeito de mim, né? No mínimo diz assim, é alguém que gosta de ficar divagando, sei lá o que você entende por Chicão. Eu, quando penso em Chicão, eu penso nas minhas fragilidades, nas minhas vulnerabilidades, nas minhas potencialidades. Então, a escolha das regras para qualquer interpretação se dá necessariamente pela pessoa que faz aquela interpretação. Ou seja, qualquer interpretação é subjetiva. Se existe uma relação entre um símbolo e regras, essa relação ela pode ser construída de duas maneiras. Um conjunto de regras é a teoria, e eu interpreto as observações, eu interpreto a experiência à luz da teoria para descrever fatos. Esse é um caminho. Agora, outro caminho é fazer o contrário, pegar um fato descrito, entender quais são as regras que definem aquele fato e generalizar aquelas regras. Esse é um ponto principal do Nelson Goodman, mas o Douglas Hofstadter também fala disso. E um exemplo que ele coloca, vou deixar também o link da descrição, é o do Einstein. Fulano é Einstein. Einstein era uma pessoa só. Einstein era uma instância. Mas a gente generalizou. Na linguagem da programação, a gente instanciou, a gente fez uma generalização. Einstein hoje pode ser entendido como uma teoria que vai descrever outras pessoas. Fulano é Einstein. O caminho do pensamento, de criar instâncias, de criar exemplos, é o mesmo caminho de uma teoria. Se você achar um exemplo que seja completamente particular, você pode generalizar alguma característica daquele exemplo, né? O ponto importante é, todas as nossas conversas, todos os nossos conceitos são carregados de teorias, de preconceitos ou de conceitos que foram refletidos. Em regra, a gente não reflete, né? A maioria dos nossos conceitos, dos nossos entendimentos, das nossas crenças são preconceitos, não foram submetidos a um escrutínio profundo, e eu não defendo que isso seja feito, até porque é impossível, pelo raciocínio da regressão infinita. Vou deixar vários links, porque eu já falei muito a respeito da regressão infinita. Mas assim, o que eu defendo é que a gente sempre possa submeter qualquer conceito, qualquer entendimento, qualquer posicionamento ao escrutínio. Sempre que alguém apresenta um conceito, ela traz um monte de coisa, a maioria das quais nós não estamos conscientes. E na medida em que há um consenso sobre quais são essas coisas que estão carregadas, está tranquilo. Mas uma vez em que há uma discordância, a pessoa que está recebendo a informação pode receber uma load question, quer dizer, pode receber uma falácia. Mas a falácia, load question, é uma falácia informal, ou seja, não existem regras para dizer que aquilo ali é uma falácia. A gente tem que ver caso a caso. E uma pergunta que alguém pode achar legítima, eu posso considerar uma falácia load question. Se a pessoa acredita que o mundo é dividido entre conservadoras e progressistas, e que não há escapatória para isso, ela está simplesmente me fazendo uma pergunta legítima. Para mim, que discordo desses conceitos, ela está incorrendo em duas falácias. A pergunta carregada, né, a load question, e está me impondo uma falsa dicotomia. Mas todas as perguntas, todos os conceitos, tudo aquilo que a gente pensa, é carregado de muita coisa que não está explícita, que a gente não pensa a respeito. Até porque é impossível pensar a respeito de tudo isso. Porque cada um dos conceitos vai levar a uma regressão ao infinito. A gente tem que parar em algum lugar. E aí, ao parar em algum lugar, a gente vai ficar com aquilo que a gente aprendeu intuitivamente, acreditando em algum teórico que a gente gosta, naquilo em que a gente é incapaz de refletir, de questionar. Mas, quando a gente quiser, a gente tem a opção de refletir a respeito de qualquer conhecimento, porque nenhum conhecimento é uma verdade metafísica, objetiva. Qualquer conhecimento pode ser sujeito ao escrutínio crítico. Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado e pensem com a própria cabeça.